Vamos dar início a mais um tema do curso de conhecimento de si mesmo. Nós sempre gostamos de fazer um preâmbulo, dar algumas explicações sobre o curso, porque sempre tem pessoas que assistem pela primeira vez e muitos assistem pela única vez. Então, nós gostamos de fazer um preâmbulo assim para esclarecer algumas coisas. Então, nós sempre dizemos que este curso é gratuito, tanto de forma online como presencial, e os nossos canais não são monetizados. Se alguma propaganda for apresentada, não é por nossa conta, e tem o objetivo de nos ensinar as técnicas para o despertar da consciência. Este ensinamento está baseado nos 4 pilares da sabedoria, que são a ciência, a arte, a psicologia e a mística. Nos ensina a trabalhar com os 3 fatores para a revolução da consciência, que é o nascimento sexual, a morte psicológica, que é eliminar os defeitos psicológicos, e o sacrifício pela humanidade, que é entregar este ensinamento puro, completo e gratuito, respeitando o livre-arbítrio e muitas coisas mais. Então, está composto este curso por 75 temas. Foi organizado por mestres de consciência desperta e supervisionado por estes mestres. São eles que são capazes de nos ensinar as técnicas para o despertar da consciência, porque eles fizeram esse trabalho, despertaram a sua consciência, então sabem, estão aptos para nos ensinar os passos, para nos alertar dos erros, enfim, para nos dar tudo o necessário para que nós também possamos fazer esse trabalho, que esse é o objetivo da nossa existência. Não há outro objetivo. O objetivo é único: fazer a autorrealização, despertar consciência, conhecer a si mesmo. E hoje nós vamos abordar o tema número 18, que trata da tagarelice interior e a canção psicológica. São 2 defeitos que nos levam a este comportamento interno nosso. Então, a tagarelice interior se refere a essa conversa que nós temos silenciosamente, permanentemente. Isso é algo que nos prejudica e que nos causa muito desgaste, muito consumo de energia. Então, nós precisamos calar internamente. Não basta calar a língua física, senão que também precisamos calar essa língua interior, essa conversa interior. Na verdade, essa conversa interior
acontece entre defeitos psicológicos. Os defeitos conversam entre si, colocam razões, desculpas, justificativas, enfim. Então, essa conversa interior que nós temos é o que aqui nós chamamos de a tagarelice interior. Então, muitas coisas que nós exteriorizamos assim para as pessoas é apenas um pouquinho daquilo que interiormente nós conversamos. Então, muitas conversas, muitos assuntos que nós abordamos, exteriorizamos, é apenas o que transborda daquela conversa interior. Essa conversa acontece assim ininterruptamente, e de quando em quando nós fizemos um comentário ou fazemos um comentário com outras pessoas. Então isso é só o que transborda. Podemos dizer que a nossa mente está cheia e acaba transbordando. Então nós exteriorizamos alguma coisa. Então essa conversa nos traz muito desgaste. Então as amizades, a amizade entre nós e outra pessoa, nós temos uma amizade interna, temos o tratamento que nós temos dessa pessoa interno, que nós pensamos dessa pessoa silenciosamente, e aquilo que nós exteriorizamos sobre essa pessoa e para essa pessoa não é a mesma coisa. Muitas vezes nós interiormente criticamos essa pessoa, porém externamente nós tratamos bem, somos cavalheiros, somos simpáticos, porém internamente não é a mesma coisa. Então é como se existirem dois relógios, um relógio interno nosso e um relógio externo. Esses dois relógios marcam horas diferentes, não estão sincronizados. Então o nosso interior não está sincronizado com o nosso exterior. Nós não somos aquilo que parecemos ser. Então, numa amizade, por exemplo, o tratamento que nós damos a uma pessoa não é a verdade. Não importa, que esse tratamento externo não é o que importa. O que realmente importa é o que nós sentimos silenciosamente sobre essa pessoa. Então, a verdade é o que está silencioso e não o que nós aparentamos. Isso de aparentar é aquilo que nós falamos na conferência de ego, personalidade e essência. Então, a personalidade nos faz tratar bem uma pessoa, nos comportar educadamente por diplomacia. E não é da nossa essência esse tratamento. Não é o real.
é algo aparente, é só a fachada. Então, o que vale em uma amizade, em um relacionamento, é o que nós sentimos internamente. Isso é a realidade que nós sentimos por uma pessoa, isso é o real, não aquilo que nós exteriorizamos. Então, o que nós precisamos saber, através da autoobservação, é descobrir de onde vem essa tagarelice interior, essa conversa. Então, o que nós precisamos calar, o que nós devemos calar, não é sobre algo assim que esteja acontecendo. Nós devemos calar sobre o que está na mente, o que já está na nossa mente, o que já está no nosso interior. Calar sobre um assunto que nos contaram, que nós escutamos na televisão, na internet, o que alguém nos falou, essas coisas, o que uma pessoa fez, o que deixou de fazer. Então, é isso que nós devemos calar, é essa conversação interna, essa conversação silenciosa, que nós sempre estamos, sempre está presente em nós. Nós, quando estamos sozinhos, é ainda pior, porque quando estamos sozinhos, esses pensamentos invadem e nós ficamos avaliando o que aconteceu, o que queremos fazer, o que deveríamos ter feito, o que não deveríamos ter feito, o que deveríamos ter feito de outra forma, essas coisas. Então, isso tudo, essa conversa, esses pensamentos ocorrem na nossa psique e são os eus que conversam entre si. E muitas vezes nós nem sabemos de onde começamos uma conversa. Não sabemos de onde veio esse início dessa tagarelice, dessa conversa silenciosa. Então é preciso calar não apenas externamente. Não basta nós calar a língua física. Não basta ficar quieto externamente. O importante é calar internamente também. Então, geralmente, quando a gente está sozinho, vem muitos pensamentos. Muitos pensamentos invadem a nossa mente. E também não significa uma pessoa que é quieta, que é reservada, como se diz, comedida nas palavras, externamente. Não significa que essa pessoa internamente não tenha canção psicológica, não tenha a tagarelice interior que estamos falando. A canção psicológica é o tópico segundo aspecto. Então não quer dizer que uma pessoa que é quieta, calada, isso não significa que ela é calada interiormente. Até nós podemos observar que
a conversa interior é maior, é mais intensa. E isso vem dos defeitos psicológicos. Então, o que nós temos que fazer é observar de onde vem essa tagarelice interior e por que acontece. Então, observar por que pensamos sobre uma pessoa, um amigo, um vizinho, um colega de trabalho, ou qualquer pessoa, um atendente de uma loja, por exemplo. Nós vamos em uma loja, um supermercado, e não fomos bem atendidos, achamos que não fomos bem atendidos, continuamos aquilo remoendo, como se diz, aquela conversa. E carregamos isso por muito tempo, isso vai saturando, vai cada vez aumentando mais o volume de conversa. Então, isso tem origem no defeito essa autossimpatia. Nós simpatizamos conosco. Os nossos defeitos simpatizam conosco mesmo. Então, é um defeito nosso que simpatiza conosco e nós acreditamos que nós somos justos, somos leais, somos corretos, e os demais não prestam. Os demais, para nós, a nossa avaliação, os demais não eles que estão errados. Então, o objetivo é nós descobrir isso e trabalhar sobre isso para mudar internamente. Que então a mudança interna vai refletir no exterior. E então essa é a mudança verdadeira, não é calar externamente apenas, é calar internamente. Então, esses assuntos que volta e meia aparecem na nossa mente, são como um disco. Hoje nem se usa disco mais, porém, um disco, quando passa por aquela faixa, ele sempre toca a mesma música. Porque está gravado ali, naquele espaço está gravado tal música. Então, quando passa por ali, toca essa música. Então, nós também sempre ficamos nos autoconsiderando, com essa autossimpatia, e criticamos os outros. Então, para nós compreender isso, nós precisamos então nos colocar no ponto de vista das outras pessoas. O que as pessoas fariam, o que a outra pessoa faria se estivesse no nosso lugar, e o que nós faríamos se estivéssemos no lugar da outra pessoa. Então, essa troca de posição, ver do ponto de vista alheio, para então encontrar o nosso defeito. E geralmente o erro está em nós, porque nós podemos corrigir nós. Nós não podemos corrigir outra pessoa. E outra pessoa também não pode nos corrigir. Nós podemos corrigir a nós. E para corrigir, precisamos
descobrir os nossos erros, descobrir onde estamos errando. Então, essa conversa, essa tagarelice interior, nós vamos descobrir de onde vem e vamos trabalhar com a morte desse defeito que causa essa conversa. E assim vai silenciando a mente. Nós precisamos silenciar a mente. Para conseguir uma concentração, quando nós queremos fazer uma prática, nós precisamos nos concentrar em algo, por exemplo, o coração. E se nós estamos concentrados, querendo nos concentrar aqui, surge um pensamento, outro pensamento, e assim nós não conseguimos nos concentrar, porque durante o dia, durante as horas que nós estamos acordados, nós vivemos com essa conversação, com essa tagarelice interior. Então, isso tem origem nesse nosso defeito da autossimpatia. Nós simpatizamos conosco e com os demais nós não simpatizamos. Nós somos simpáticos dos nossos defeitos e não simpatizamos com as outras pessoas. Então isso nos causa desgaste, nos causa consumo de energias. Então, as energias dos centros devem trabalhar, devem ser consumidas, usadas com um determinado centro. Então, a energia correspondente de cada centro deve ser utilizada com esse centro. E se nós estamos dispersos, sem concentração, estamos distraídos, pensando em uma coisa e fazendo outra, reclamando de uma coisa e de outra, nós consumimos a energia se esvai, descarrega toda a energia. Nós ficamos esgotados. Então, a energia sexual fica débil, muito débil. Então, a pessoa acaba que não tem energia sexual. Então, aquelas pessoas que trabalham muito com os pensamentos, trabalham muito com o intelecto, consomem a energia, todas as energias, e consomem a energia sexual. E não é só a pessoa que trabalha com o seu trabalho intelectual. Nós podemos estar trabalhando em um serviço braçal e estar gastando energia mental, pensando em outras coisas, raciocinando, avaliando qualquer outra coisa, pensando em casa, pensando em outro trabalho, o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Então isso consome a energia, consome todas as energias, e a energia se esvai, e a máquina humana, então, como nós já tratamos em outros temas, se desequilibra. Então, este tema nos ensina trabalhar naquilo que acontece, naquilo que ocorre no nosso interior silenciosamente, naquilo que ninguém vê, só nós podemos ver. É a nossa intimidade psicológica. É colocar a atenção nisso, começar a
fazer um balanço e avaliar o que eu tenho pensado, o que eu sempre penso. Então, os pensamentos são recorrentes, os pensamentos se repetem, sempre voltam à nossa mente. Então, começar a observar isso, observar para poder modificar. Se não se observa, não se pode modificar. Então, a tagarelice interior é essa conversa interna, silenciosa, que nós temos. E o outro tópico da conferência é a canção psicológica. Então, a canção psicológica, é aquela mágoa, aquele assunto repetitivo que nós cantamos para outra pessoa, por exemplo. Então, todos temos uma pessoa ou mais que é o nosso amigo ou amiga, assim, confidente, podemos exemplificar assim, aquela pessoa com quem nós temos a confiança de contar os nossos problemas. Então, a canção psicológica é essa repetição desses problemas que nós geralmente contamos para aquela pessoa que nos dá ouvidos e nos dá o ombro para chorar, por exemplo. Então, quando qualquer coisa acontece, nós cantamos essa canção e cantamos para essa pessoa de confiança, assim dizemos. Então, essa é a canção psicológica e é repetitiva também. Então, qualquer coisa que acontece, nós voltamos atrás em algo que já aconteceu e relacionamos. Então, a canção psicológica muitas vezes está relacionada uma com a outra. Nós culpamos alguém ou algo que aconteceu. Se não tivesse acontecido isso, teria sido melhor. Se fulano não tivesse me feito isso, teria sido melhor. Essas canções, isso é repetitivo e também nos desgasta muito internamente, nos desgasta as nossas energias. Então, nós reclamamos das pessoas, reclamamos que fulano me tratou mal, que fez isso, que fez aquilo. E então essa canção é silenciosa também, nós cantamos isso silenciosamente e também exteriorizamos aquelas pessoas que, segundo o nosso entendimento, são da nossa confiança. Então são as pessoas para quem nós contamos as nossas mágoas, os nossos sofrimentos. E até existem pessoas que cansam dessa conversação, cansam de nós cansamos dela, e quando nós vamos chegando perto, ela diz, lá vem fulano com aquela conversa mole, com aquela reclamação. E essas pessoas acabam querendo se afastar de nós. Se afastam porque se cansam. Se cansam de sempre a mesma canção, o mesmo disco,
e se a pessoa se manifesta que troque de assunto, que não fale só nisso, então nós vamos procurar outra pessoa, vamos procurar outro ouvinte que possa ouvir, que possa nos ouvir e nos dê a razão. Porque se a pessoa não nos dá a razão, essa pessoa essa pessoa, então, ela passa a ser também já uma da nossa lista de reclamações. E vamos procurar outra pessoa, procurar outro ouvinte, outro que nos escute, que nos dê a razão. Então isso tudo, essa conversa tem origem nos defeitos psicológicos, tem origem nessa nossa psique, nesse conjunto de defeitos psicológicos. Eles sempre se acham, levam a nos achar que somos bons, que não somos maus, e que as pessoas que são maus, os outros que são os que estão errados. Então essa canção ela tem origem no defeito da autossimpatia, da autopiedade. Então, quando a gente se preocupa com o que vão pensar de nós, se nos veem fazendo tal coisa, ou se nós temos um comportamento, nos preocupar com o que as outras pessoas vão pensar de nós. Então, isso é um defeito da autossimpatia, que nós simpatizamos conosco e temos medo do que os outros vão pensar, do que os outros vão falar, que vão comentar, essas coisas. Então, isso tem origem nesse defeito, no defeito da autoconsideração. Que se nós nos autoconsideramos e sentimos medo, vergonha do que outros pensem, do que os outros vão pensar. Então, nos preocupa. Então, isso tem origem nesse defeito. Agora, nós temos que descobrir o detalhe, de onde surge realmente essa preocupação, esse sentimento, esse funcionamento que a nossa psique apresenta. E isso nós só vamos poder saber desenvolvendo o sentido da autoobservação. Temos que treinar. Temos que ir treinando, treinar e treinar. Então, esse sentido da autoobservação vai se tornando mais ativo. Vamos aguçando esse sentido e vamos conseguir captar um sentimento muito sutil do nosso interior. Um sentimento que é um detalhe de um sentimento que tem origem em uma coisa que aparentemente nós não pensávamos assim. E vamos descobrir que um sentimento tem origem
em tal, em tal defeito psicológico. Então, este tema nos ensina a trabalhar esse comportamento, esse funcionalismo da nossa psique, esse funcionalismo secreto, silencioso, que acontece na nossa psique, naquilo que acontece silenciosamente. Então, devido a esses pensamentos, esses sentimentos que nós carregamos, muitas vezes nós estamos submergidos em um pensamento e alguém nos fala algo e nós respondemos mal essa pessoa, tratamos mal essa pessoa, porque nós estamos ali preocupados com o que estamos sentindo, estamos pensando, estamos sentindo. E se alguém vem falar alguma coisa, nós soltamos a pata, como se diz. Demos um coice. Isso é automático, instintivo. Então é porque nós estávamos preocupados, submergidos em pensamento e não refletimos. Isso acontece automaticamente. Então, aqui a técnica é perdoar. Nós precisamos aprender a perdoar as pessoas, perdoar aquilo que nos fazem uma mágoa, não guardar ressentimento. Então, a oração do Pai Nosso diz: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, se nós queremos perdão, queremos que as outras pessoas nos perdoem, nós temos que primeiro perdoar a outra pessoa. Então, aí está escrito nas Escrituras que se nós queremos cobrar o que nos devem, nós temos que pagar primeiro até o último centavo, para então querer receber o que nós temos em crédito. Então, daquilo que se dá, se recebe. Então, se nós perdoamos a pessoa, nós perdoamos alguém, outros vão nos perdoar. Até essa mesma pessoa vai nos perdoar. E outras que nós devemos alguma coisa para ela, não necessariamente dívida física, dinheiro, qualquer coisa, mas sim um ressentimento, porque aparentemente nós somos uma coisa, mas temos lá dentro de nós o ressentimento. Esse é o que é a manifestação do defeito, é a prova de que o defeito está vivo. Se nós externamente perdoamos a pessoa, desculpamos, mas internamente fica lá o ressentimento. Então, é esse ressentimento que precisa desaparecer. Nós precisamos refletir sobre esse ressentimento e trabalhar as causas, os detalhes desse ressentimento. Então, isso se faz naquela prática que nós aprendemos aqui e ensinamos, na autorreflexão. Refletir sobre o nosso comportamento físico, o nosso comportamento secreto,
desses pensamentos, sentimentos, avaliar isso e descobrir os detalhes de toda isso que acontece no nosso interior, que é algo que só nós podemos fazer. Ninguém mais pode fazer por nós, nem mesmo Deus. Somos nós que temos que fazer. Fazer uma revisão, fazer um balanço e fazer uma lista. Nós devemos fazer esse exercício da reflexão com caneta e papel, ir anotando, para mais tarde também revisar, para um outro dia revisar isso novamente. Então, assim vamos eliminando os sentimentos, os ressentimentos. Vamos cancelando a dívida, aquilo que nós temos cobrança de outra pessoa, aquela reclamação de que fulano me fez isso, ciclano me fez aquilo. Então, isso nós vamos estudar e ver porquê e ir morrendo, eliminando esses detalhes, e isso vai sendo cancelado. E isso é a mudança interior verdadeira, a mudança radical, de raiz. Não basta mudar externamente, não basta se comportar bem com o amigo, tratar bem, mas quando ele vira as costas, ou quando nós viramos as costas, cara, é isso e aquilo. Então, esse trabalho é um trabalho real, não é uma terapia, muito mais que uma terapia, porque uma terapia descansa. O que acontece numa terapia é que os defeitos submergem na psique. Uma terapia não elimina o defeito, ela acalma. O defeito submerge na psique e põe outro defeito na superfície, na superfície da psique, põe esse outro defeito em ação. Então, porém, quando se volta, com o passar de alguns dias, tudo volta, porque o defeito não foi eliminado, o defeito não morreu, ele apenas submergiu na psique. Então isso acontece com tudo, com o vício, com o álcool, a droga, essas coisas. Uma terapia não mata o defeito, não elimina o defeito, apenas acalma. Talvez pisa no pescoço dele, mas amanhã, mais tarde, esse defeito volta, porque não morreu, ele está na nossa psique e ele aprisiona uma parte da nossa essência. Então ele não vai embora, porque a nossa essência está com ele, e a nossa essência é nossa, nossa é nossa. Então nós não podemos nos livrar dele sem desintegrar e retirar o que é nosso, retirar a essência. Então, ele desintegrado, nós retiramos a essência dele e aí então nos livramos dele, do defeito. Então, esse trabalho, como dizemos, é um trabalho real, não é um trabalho de uma terapia. Então, nós sempre gostamos de deixar aqui o nosso telefone, o nosso número. 55 mais 55 é o Brasil, né? Aí 62 a região. E o número é 91
92 93 55. Então, o nosso contato é 55 é o Brasil, 62 é a região, e o número é 91 92 93 55. Então, é 55 nas duas pontas. Muito obrigado e até a próxima.